Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Quero te chamar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e ficar atento aos nossos episódios, que são diários e inéditos. Sempre nós estamos atualizando você do que está acontecendo por aí. E hoje nós vamos abrir a semana falando de um tema que, infelizmente, ninguém queria falar sobre isso. É um tema muito triste que está deixando Mato Grosso desolado em um ranking muito triste, que é o ranking do feminicídio. Pelo segundo ano, o estado está no ranking em primeiro lugar em crimes de feminicídio. Estão matando mulheres. As mulheres estão sendo mortas pelos seus companheiros, ex-companheiros, por serem mulheres, por se posicionarem, por terminarem relacionamentos. Essas mulheres estão sendo covardemente assassinadas no nosso estado. Está dando medo ser mulher em Mato Grosso. Eu digo que eu tenho medo. Imagina você, mulher que está aí do outro lado. Está muito difícil. Agora, vocês já imaginaram que quando essa mulher é assassinada, o que acontece com os filhos dela? E aí? As crianças, como que ficam? Aí vem o Ministério Público e explica pra gente o que acontece. E aí a estatística piora muito mais. Só esse ano nós temos 61 crianças órfãs do feminicídio. Essas crianças perderam a mãe de uma forma brutal. Isso dói falar como mulher e isso emociona quem trabalha com isso e é um desafio para as nossas autoridades acabar com essa epidemia. Nós vamos conversar com a promotora de justiça Clé Vogel, que vai nos contar isso porque ela está bem ali pertinho. Emociona, porque é doloroso, né? Sim, obrigada, Grace, pelo convite. Eu acho que esse assunto ele precisa sempre estar aí realmente na discussão, porque Mato Grosso, como você falou, nós já estamos aí 2 anos no topo, né, do ranking dos feminicídios, e pelo andar da carruagem a gente deve ocupar novamente, até porque nesse mesmo período do ano passado a gente não tinha essa quantidade de feminicídios que nós temos hoje. Então, a gente já está com 37. Ano passado, o ano todo, nós tivemos 47. Então, se a gente não tomar medidas, né, concretas, se as autoridades realmente... E toda a sociedade, porque eu acredito que a gente não consegue aí estabelecer um culpado, né, estabelecer um responsável. A gente tem um conjunto aí de ações que precisam ser tomadas aí por todos, para que a gente consiga mudar essa realidade. Os órfãos, doutora, como que a senhora atua nessa questão das crianças? Então, o Ministério Público, né, nós temos hoje em Cuiabá 2 espaços, né? Nós temos o Espaço Caliandra, que acolhe as vítimas, né, de violência de gênero de forma geral, de violência contra a mulher, inclusive mulheres trans, que a gente acolhe lá e faz esse atendimento. E nós temos também o Núcleo de Defesa da Vida, que é vinculado ao núcleo das promotorias do júri e que atende as famílias das vítimas de feminicídio, né? E aí atende diretamente aí todo mundo que ficou impactado por esse feminicídio, especialmente os filhos. E aí esse trabalho conjunto que é feito com equipe aí, psicossocial, psicóloga, assistente social, acolhe e faz os encaminhamentos necessários. Normalmente essas crianças, né, e isso não só em Cuiabá, mas em todo o estado, quando há um familiar, eles são encaminhados para um familiar, porque normalmente esses órfãos, né, como você bem falou, só esse ano de 2025 nós já temos 61 crianças e adolescentes que perderam a mãe de forma trágica. Muitas delas perderam o pai também, porque ou o pai acabou se suicidando, ou acabou preso, e a grande maioria está preso, ou às vezes não era o pai, era só padrasto, mas a maioria, a gente sabe como funciona, né? Grande parte das famílias ainda acabam ficando com essa responsabilidade para a mãe. Então, são pais ausentes, que não participavam da vida, ou às vezes sequer conheciam ou tinham contato com essas crianças. Então, acaba indo para um familiar, avós, tios ou irmãos mais velhos, né, maiores de idade. E se não tiver nenhum familiar, acaba indo para um abrigamento, né, para uma instituição, para ser encaminhado para adoção. E eu vi aqui que nessas estatísticas terríveis, 70% dos casos de feminicídios, eles ocorrem dentro de casa. Então essas crianças, elas assistem. Isso. É isso? Então, muitas presenciam mesmo. A maioria, a gente vê, assim, muitos casos em que ou estava naquele momento do crime, né? Inclusive a gente tem até nas redes sociais, né? A gente vê aí na internet vídeos de situações. A gente teve um caso bem nítido que a mãe estava com a criança no colo
né, no interior do estado, e que foi vítima de feminicídio com uma criança no colo, né, foi esfaqueada com uma criança no colo. Temos outras situações, por exemplo, de Várzea Grande, em que as crianças estavam lá no mesmo ambiente e presenciaram, viram, né, a mãe ser morta. Então, isso aí causa traumas terríveis na vida dessas crianças. Tanto, é uma situação tão grave que, desde o pacote do feminicídio que entrou em vigor em outubro, essa é uma causa de aumento de pena. Doutora, a senhora, quando tem casos assim, o Ministério Público chega a conversar com uma dessas crianças, algumas vítimas? Tipo, a senhora já tem contato direto? Então, a gente Ou é uma coisa mais de processo? Não, normalmente assim, o membro do Ministério Público não conversa com a criança porque há hoje né, a nossa normativa, a nossa legislação, ela acaba que direciona esse tipo de diálogo para a equipe multiprofissional. Então, para não revitimizar, para não traumatizar mais ainda a criança, quando há necessidade desse atendimento à criança e ao adolescente, até porque ela precisa de um acompanhamento psicológico. No caso, eu queria pedir para a senhora para a gente mostrar, porque eu acho que a imprensa ela não entra muito nisso devido à correria das redações. Eu queria que a senhora nos colocasse em uma cena de feminicídio em que nós estivéssemos um bebê e um pequenininho de 2, 3 anos. Qual é o procedimento ali que as equipes fazem? Tipo, o corpo da mãe tá lá, só tá as crianças e a vítima, né, que faleceu. Qual que é o procedimento ali que acontece com essas crianças? Porque eu fui repórter de rua e eu acompanhei muito e é muito doloroso você ver aquilo ali e requer justamente um traquejo profissional muito grande, porque a cena é muito forte e muito delicada, né? Sim. Como que é ali? Essa criança, ela vai para uma delegacia, o policial militar bota na viatura? Eu queria que você colocasse o nosso telespectador nesse cenário, para a gente entender. Se acontece isso, normalmente se procura um responsável, né? Ou se aciona o conselho tutelar, porque o conselho tutelar, ele já faz esse trabalho. Então, se há a presença de criança e adolescente em uma cena de crime, normalmente, se não há nenhum outro familiar ali que possa colocar aquela criança em segurança, se aciona o conselho tutelar. E aí, o conselho tutelar que vai manejar aquela criança. Nesse local de abrigo, nós temos quantas hoje? Então, em Cuiabá, nós temos várias casas-abrigo, né? Tem, inclusive, separado criança e adolescente. As casas de abrigo para crianças só ficam crianças até 12 anos incompletos, né? 11 anos, 11 meses. A partir de 12 anos que é adolescente já fica numa outra casa. Quem atua e fiscaliza e faz o trabalho nas casas-abrigo são os promotores que atuam na vara da infância. Nós temos a promotoria da infância e adolescência. Hoje nós temos 4 promotores lá que atuam. 2 especificamente que atuam nessa área de fiscalização das casas-abrigo e que atuam nesses processos, porque aí vai ser instaurado um processo separado do processo criminal. Nós temos o processo criminal que vai apurar o feminicídio, né, o crime contra aquela mulher, mas com aquela criança vai ter que entrar com uma medida de proteção, uma mudança de guarda, né, porque você vai ter que estabelecer que ela vai ficar sob a guarda de uma outra pessoa e, dependendo da situação, uma colocação em família substituta, que aí é uma situação aí de encaminhar para um terceiro que não é da família, quando não existe nenhum familiar próximo que possa acolher aquela criança. Porque às vezes pode ser até que tenha esse familiar, mas às vezes o familiar não tem condições. E eu não digo nem condições financeiras, porque a questão financeira a gente tem programas sociais que podem resolver. Que ele já tá. Agora a questão às vezes assim, são pessoas que estão na criminalidade, pessoas que não têm boa índole, que não teriam realmente condições de, né, receber aquela criança na sua casa, para que ela tenha realmente um crescimento saudável, né? Uma estrutura familiar, para que ela possa se desenvolver, e aí acaba indo para uma família substituta, que é uma família ali, um daqueles cadastros de adoção, e que vai acolher e conseguir encaminhar e dar uma boa educação. Doutora, tem como o Estado evitar feminicídios? Porque é um crime que acontece dentro de casa, geralmente é passional, é algo que, tipo, não é um roubo na rua, né? É algo muito íntimo. Esse trabalho da segurança pública, eu entendo que está sendo feito. Agora a gente precisa dar um passo anterior. E o que a gente vai fazer para prevenir? Fora a questão da segurança pública. A gente precisa investir, e aí por isso que acho que há uma briga maior, para se aumentar investimentos. Investimentos em quê?
em tratamento psicológico a essas mulheres, porque todos os dias, né, estou lá na promotoria, faço audiências, essa semana não foi diferente. Tive uma situação de uma vítima numa audiência que já estava no 3º processo, que o réu foi solto, o agressor tem 1 semana. E que ela sofre violência e que ela permanece no relacionamento. E cada vez ela vai ser ouvida lá na audiência, ela muda o depoimento. Ela está lá defendendo, dizendo que ele não agride, quando a gente sabe que ela é agredida. E como você faz? Você vai tirar aquela mulher à força daquela casa e falar, não, você não vai mais ficar com ele? Ela é maior de idade. Né? E se numa situação dessa acontece um feminicídio, de quem foi a culpa? Então, assim, porque ela já foi lá várias vezes para audiência. Ela foi buscada, mas ela mesma vai e retorna. Então, essa mulher está num ciclo de dependência emocional, ela sofre violência psicológica. Mas, às vezes, ela não tem essa consciência, então ela precisa ser tratada. A gente tem que buscar ela e falar, olha, venha, vamos fazer um acompanhamento. Tem que tentar. Pode ser que nem todas a gente consegue salvar. Mas se a gente tiver isso disponível, agora a gente vai oferecer um tratamento psicológico que nós não temos? Será que a gente tem profissionais, a gente tem recursos investidos para fazer esse atendimento em todas as vítimas que precisam? Não temos. Então, esse é um investimento que é necessário em tratamento psicológico a essas vítimas. Grupos reflexivos para homens. Fazer com que esse agressor já está agredindo, já tem vários processos. Vamos trazer esse agressor, obrigar ele a participar de um grupo reflexivo, de um acompanhamento. Né? Sim, a gente precisa, só não temos a quantidade suficiente para atender todos. Então, a gente precisa de investimento nisso. A gente precisa investir em educação, em prevenção, a gente precisa investir na escola. A gente tem feito projetos. O Ministério Público está com um projeto hoje, né? Aqui nas escolas de Cuiabá, alunos do ensino médio, rodas de conversa para trabalhar na prevenção. O Judiciário, eu sei que também está com um projeto muito bonito também, nós somos parceiros do projeto do Judiciário. A gente sabe que tem iniciativas aí no interior também, só que são iniciativas não do poder público do Estado, são iniciativas aí do Ministério Público, do Poder Judiciário. Mas e se o Estado, por exemplo, investisse pesado, né, de forma maciça em todas as escolas? E se os municípios abraçassem isso e fizessem também? Então, eu falei, não é responsabilidade de um ente só. É responsabilidade de todo mundo. As famílias também, né? As famílias. Então, é a sociedade. É responsabilidade de todo mundo, é a sociedade, né? São as instituições privadas e não só as públicas, né? As empresas. O que a sua empresa está fazendo? Você tem um público masculino muito grande aí na sua empresa. Certamente vai ter situações aí que algum deles é agressor. A empresa está buscando meios de trabalhar também essas pessoas, né? As escolas, as igrejas. Então, é responsabilidade de todos. Não é como você apontar o dedo e falar assim, a culpa é só do Estado. Então, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Mas quem tem o dinheiro pode fazer mais investimentos. Então, a gente também tem que discutir sobre isso. É importante essa discussão. Isso aí precisa ser falado. A gente precisa trabalhar, como eu falei, né? Tive a oportunidade de estar lá numa audiência pública lá no Senado. É importante a gente ampliar, por exemplo, as patrulhas Maria da Penha. A gente não tem patrulha Maria da Penha suficiente e ela não é 24 horas. Então, se uma vítima tem medida protetiva, a gente precisa que ela tenha um apoio, porque se acontece um caso de descumprimento, ela precisa ter um número que vá lá rápido. Né? Nós temos que ampliar o monitoramento eletrônico, porque é algo que funciona. Tornozeleira eletrônica, né, e botão do pânico. Né? Então, a gente precisa universalizar isso, a gente precisa de investimentos para isso. Não é só atuar na hora de prender um agressor que já matou. A gente precisa atuar um passo antes, para que ele impeça ele de matar. Porque cada vítima salva faz uma diferença. Uma pessoa que a gente conseguir salvar, uma mulher que a gente conseguir evitar que deixe aí órfãos, nós já estaremos fazendo um trabalho muito grande. Então, a gente precisa efetivamente investir e trabalhar na prevenção. Então, eu acho que são vários fatores. É o social, é aquela vítima que às vezes está lá porque não tem condições de trabalhar e não tem um salário e que depende financeiramente daquele agressor e que volta para ele porque ela depende, porque tem os filhos para sustentar e às vezes ela não conseguiria sozinha, então ela fica num relacionamento agressivo, tóxico, por medo de passar fome com as crianças. Então ela precisa investir na qualificação dessa mulher. Empreendedorismo é importantíssimo, que ela possa gerar a própria renda, então isso é uma questão importante. Na parte da saúde, por conta do acompanhamento psicológico, a gente precisa investir. Na educação, a gente precisa investir na segurança, no sentido de ampliar mesmo o atendimento naquelas situações de emergência. Então, são vários fatores que a gente precisa discutir. Doutora, Mato Grosso é um estado machista? Tenho percebido que sim.
E eu acho que é o que impacta mais nesses números do feminicídio. É essa... O homem quer ser o dono da mulher? O homem tem visto a mulher como um objeto. Ele tem dificuldade de lidar com a rejeição. Então, o não é visto como uma afronta, né? Então, a mulher não consegue, às vezes, se libertar. E eu tenho visto, né, nesses processos que a gente trabalha no dia a dia, um aumento e uma grande situação de violência psicológica. Então, muitas das vezes, dessas situações que acabam virando feminicídio, não são situações em que houve uma agressão física anterior. São situações em que houve violência psicológica continuada. Nesses casos, o homem cresce com aquela ideia de que ele é dono daquela mulher, ele é dono do corpo daquela mulher, e que se ela não aceitar mais ficar naquele relacionamento, ou mesmo que já tenha finalizado o relacionamento, se ela arrumar outra pessoa, se ela, né, entrar em um novo relacionamento, ele já se sente traído, mesmo e que o relacionamento já tenha acabado. Já foi rompido. E isso é bem comum a gente ouvir. Em audiências, inclusive, porque ela estava me traindo, mas já tinham se separado há mais de ano, por exemplo. E a gente percebe, assim, que normalmente esses casos de perseguição, né, que a gente tem muitos casos aí de perseguição, terminou o relacionamento e o agressor continua perseguindo a vítima, mandando mensagens, procurando no trabalho, falando com amigos, mandando recado. Ele só para quando ele consegue um novo relacionamento. Uma outra vítima. Que aí foca em outra pessoa. Aí acaba esquecendo um pouco. Mas enquanto ele não está com outra pessoa, ela não pode arrumar ninguém. Ela não pode iniciar um novo relacionamento que ele continua perseguindo e continua se sentindo dono daquela mulher. E isso que a gente tem buscado aí no nosso projeto, né? Iniciamos agora no mês de agosto o projeto Florescer, estamos todas as sextas-feiras indo nas escolas, trabalhar com adolescentes. Esses temas, falar sobre ciúme, sobre controle, porque, e é interessante que os adolescentes, a grande maioria já estão num relacionamento. A gente pega turmas aí de 30 alunos que apenas 2, 3 não têm um namorado, uma namorada. Porque são jovens de 15, 16, 17 anos já, né? Já são jovens aí que estão no ensino médio. E a gente percebe que a grande maioria já está namorando. E nos relacionamentos deles, eles não se percebem, às vezes, vítimas de controle. De situações, por exemplo, em que a pessoa é obrigada a entregar a senha do celular, ela não pode mais sair com as amigas depois que iniciou um relacionamento, ela não pode mais ter contato com meninos, não pode mais conversar com meninos depois que começou o relacionamento. E eles entendem isso como algo natural. Aí eles falam lá na escola para vocês. Exatamente. E a gente... Meu Deus. Isso aí tem deixado a gente bastante surpreso e preocupada, porque saiu um estudo de uma estudiosa, uma pesquisadora lá da Inglaterra, que ela falou que a atual geração de jovens é mais machista do que a geração anterior. E que isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso aí certamente vai impactar em um aumento de casos de violência contra a mulher no futuro. Ao invés de reduzir, a gente tem uma tendência a se aumentar, se permanecer da forma como está. E a gente estudou, fez análise desse estudo, né, e percebeu isso aí tem impactado, inclusive nas redes sociais, né? Grupos de WhatsApp, de meninos aí hipersexualizando as mulheres, tratando as meninas como um objeto, usando inteligência artificial, por exemplo, para criar nudes e divulgar, né, com ódio às mulheres, né, mandando mensagens. Se você entrar no TikTok, né, inclusive essa pesquisadora, ela deu um exemplo, ela falou, se você fizer hoje, criar um perfil no TikTok de um adolescente de 14 anos, o algoritmo automaticamente vai começar a te mandar esses vídeos e esses já de ódio às mulheres, de machismo, de misoginia. Meu Por quê? Deus. Porque a própria rede social, achei que ela já está... É isso que foi tratado, por exemplo, na série Adolescência, né? Que impactou aí, né, essa série. Sim. Então, assim, e é a realidade que nós estamos percebendo, não é só na Inglaterra. Essa realidade está acontecendo aqui nas escolas de Cuiabá. E a gente fica sabendo que não são só as escolas públicas, são as escolas particulares, as escolas militares, os institutos federais. É a mentalidade dos adolescentes.
E agora, com o projeto, nós estamos percebendo que efetivamente está acontecendo isso. Então, a gente está tentando trabalhar isso com os jovens para tentar mudar e mostrar a realidade para eles. Mostrar, por exemplo, numa situação que a gente teve recente de feminicídio em Cuiabá, que quando a gente foi fazer a audiência, as testemunhas trouxeram que, mas nunca teve nenhuma situação de violência. Foi a primeira, né? Todo mundo se assustou que ele matou ela. Mas aí as testemunhas começaram a falar, mas toda vez que ela saía, ela tinha que fazer uma chamada de vídeo para mostrar onde estava. Porque ela não podia ir para academia. Porque toda vez que ela saía, ela tinha horário para voltar para casa. Então, assim, via-se aí uma situação muito forte de controle. Então, hoje, pela análise dos processos, a gente tem verificado que o que mata não é a violência. O que leva ao feminicídio não é aquela violência física anterior. Não é aquele que vai agredindo até matar, como se pensava antes. Não, é aquele que pratica de violência bater mesmo, deixar marca, né? A violência psicológica. É o controle, é o ciúme excessivo. E esse aí mata. E aí gera dependência emocional na mulher. Ela fica num ciclo de violência. Ela vira tipo um ratinho, um hamster. Exato. É exatamente isso que acontece. É uma droga. Ela entra num ciclo de violência. O que é o ciclo de violência? Isso é muito falado sobre isso. É importante a gente esclarecer, até porque pode ser que alguém que esteja vendo, né, esteja passando por isso e não tem noção de que isso efetivamente seja um ciclo de violência. E que ela está dentro de uma teia. E que se ela não sair a tempo, se ela não der um basta, ela pode acabar morrendo. E que muitas vezes ela tem que buscar a ajuda de terceiros. Porque o que acontece? A violência psicológica, ele isola a vítima. Uhum. Ele isola dos familiares, ele isola dos amigos. Então, a partir do momento... E a peça, né, Recortes do Dr. Paulo, ela fala muito sobre isso. Que ele vai cortando, vai podando. Você tem que sair do trabalho, seu trabalho não presta, você ganha pouco. Eu consigo manter a casa sozinho, fica em casa, cuida da casa. Você não precisa. Os seus familiares não prestam, seus parentes, né, sua mãe. E começa a falar mal da família, e aí se isola, né, separa, traz, né, não deixa ter tanto contato com a família, vai tirando esse contato com a família. Suas amigas são todas vagabundas, as suas amigas isso, as suas são amigas solteiras. Aquilo. Né, vão te levar para o mau caminho, elas não prestam, vão te influenciar, alguma coisa. Então, vai excluindo as amigas a partir do momento que ela está isolada. Ela só tem ele como referência. Não tem mais ninguém, ela já não consegue conversar, já não tem diálogo com mais ninguém. Então, ela não pode nem pedir ajuda para ninguém. E aí, lá no relacionamento, uma hora, ele é o melhor homem do mundo, ele trata bem, ele manda flores, ele manda chocolate, ele leva para sair. E daqui a pouco ele vira a cara, ele já não conversa, ele faz aquele tratamento do silêncio. Nossa. Às vezes ela sequer sabe por que ele tá bravo e desconta nela, até que chega o momento de uma agressão. Seja física, seja psicológica, seja xingamentos. Aí na hora que ela fala, não quero mais, então você tá me tratando mal. Aí volta de novo. E fica aquele ciclo. Perdão, eu te amo, me perdoa. E vai naquele ciclo ele que ela ama, fica né? presa, aí amarrada. Ela fica, ele me ama, né? Ele tá voltando. E outra coisa e assim, o que acontece também, a autoestima dela vai acabando. Porque normalmente, veja só, e é uma situação que assim, se repete tanto, que a gente vê que é um modus operandi bem comum, assim. Chama de gorda, de velha, de feia. Mas você tá gorda, você tá feia, ninguém mais vai te querer. Né? Se você terminar comigo, você vai ficar sozinha, você vai ficar solteira. Porque eu gosto de você, mas você não vai achar mais ninguém que goste. E aí, ela vai minando a autoestima. Então, o psicológico dela vai ficando tão abalado, tão afetado, que ela já não consegue mais. Ela mesma já acredita nisso. Ela acaba acreditando em tudo isso que ele fala. E aí, ela fica presa nesse emaranhado, já não consegue sair. E outra coisa, a situação que vai gerando aí violência psicológica, então gera na vítima depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Os relatórios de violência psicológica têm mostrado que essas vítimas, elas estão com sintomas de estresse pós-traumático, como se ela tivesse sofrido, né, uma situação de trauma muito forte. E é uma dor física, né? Exatamente. E começa a ter doenças também, porque, né, psicossomatizar aquelas situações emocionais. E aí, ela vai ficando nesse emaranhado. E a gente também já viu várias situações de suicídio. Aquela vítima, às vezes, acaba tirando a própria vida. Por conta de... Então, a gente até... Estamos agora no Setembro Amarelo, né? Que fala da questão da prevenção do suicídio. É uma das Tem causas. várias situações em que não houve um feminicídio, mas houve um suicídio de uma mulher que estava numa situação que ela acaba se matando às vezes, mas se ela não tivesse se matado, ela ia acabar sendo uma vítima também de feminicídio.
Por isso que é importante que as famílias... ela está se afastando por quê? Vão atrás, né? Demonstrem amor. Né? Não deixem ela sozinha. Não julga, fala, é sem vergonha, voltou pro cara. Esse julgamento... Aí ela não vai mais falar, né, doutora? Exatamente. Ela, não vou mais falar com a minha mãe, que toda vez a mãe detona o cara. Exatamente. Vai ter que ter uma abordagem diferente. Isso aí que é importante que as famílias tenham essa consciência. E outra coisa, a gente precisa também divulgar a importância das medidas protetivas. Eu sempre procuro falar, a medida protetiva, ela salva vidas. Ano passado, a gente teve 47 feminicídios, apenas uma dessas vítimas tinha medida protetiva. Então, quer dizer, quantas pessoas as medidas protetivas já salvaram? Em 2025, a gente já tem mais de 11 mil medidas protetivas deferidas. Meu Deus. Então, assim, a gente está numa crescente ano a ano de aumento de concessão de medidas protetivas. Então, se não tivesse as medidas, doutora, hoje nós estaríamos com um número... Muito maior, certamente muito maior. E dessas 37 que morreram esse ano, 5 tinham medidas protetivas. Aí você pensa, mas o Estado negligenciou, essas 5 estavam desprotegidas só em 2 situações. Outras 3 haviam voltado com o agressor, mesmo com a medida protetiva. Então, elas pediram a medida protetiva, mas elas acabaram retomando o relacionamento. E aí, nesse retomar o relacionamento, elas acabaram morrendo. Então, nesses casos, realmente era difícil a gente conseguir salvá-la. A gente teve 2 situações, né? Teve uma situação de Rondonópolis, em que a vítima tinha, não o botão do pânico, ela tinha um aplicativo, ela acionou pelo aplicativo, SOS Mulher, e a polícia não conseguiu chegar a tempo, porque ele já estava dentro quando ela acionou, então já estava muito próximo, não teve tempo, quando a polícia chegou já tinha acabado de acontecer. E teve uma situação, né, que aconteceu... salvo engano, em Sorriso, né, num pesqueiro que a vítima estava, e o agressor chegou e acabou matando ela na frente de todo mundo. Sim. Ela não nem queria falar com ele. Ela não acreditou, porque tinha uma medida protetiva, né? Ele já tinha ameaçado, ela pediu a medida protetiva. Mas ela ouviu e se manteve lá porque acreditou que ele não cometeria o crime no meio de muita gente. Pois ela se sentiu segura no ambiente, né? E mesmo assim ele cometeu. Então, não dá para confiar. Então, assim, é importante que as vítimas saibam que houve essa situação, deveria ter acionado a polícia naquele momento, já ligado para a polícia, avisado que ele estava lá e não esperado acontecer o crime. Então, a gente realmente não tem como adivinhar, né? A gente não tem bola de cristal, mas todo cuidado é pouco. Se já há uma medida protetiva, se já tem essa situação prévia de violência, não espere o pior acontecer. Mas a medida protetiva ela é importante, né? Hoje nós temos um monitoramento eletrônico que é muito, né? Houve uma mudança legislativa em abril, tornando o monitoramento eletrônico, que é o uso da tornozeleira, como uma medida protetiva independente do processo criminal. Então, se há essa situação de risco, o juiz pode determinar que seja colocada a tornozeleira, que a vítima fique com aquele dispositivo do botão, e se houver a redução daquele espaço, definiu 500 metros. Se ele aproximar menos de 500 metros, já aciona. Então, eu acho que é o que mais protege hoje. Porque a vítima não precisa esperar ele chegar no mesmo ambiente. Não precisa chegar ele esperar ter esse contato visual para poder acionar. Não, deu a diferença do distanciamento, né? Era 500 metros. Ele desceu de 500 metros, né, de distância, já aciona, ela já pode chamar a polícia. E é por isso que é importante também que a gente tenha mais patrulhas Marias da Penha, que a gente tenha mais efetivo da polícia para atender, porque a gente sabe que nesses municípios, às vezes, mais distantes, eu já trabalhei na região do Araguaia, a gente teve recentemente lá um feminicídio de Novo Santo Antônio, né, de uma colaboradora da Prefeitura de Novo Santo Antônio. A gente sabe a dificuldade que é ali de efetivos da polícia, então tem que aumentar os efetivos. Às vezes só tem 2 policiais de plantão, e aí um não pode atender a ocorrência sozinho, então fica mais difícil mais também. Então militar. precisa do aumento, principalmente nesses rincões aí, desses locais mais longe da capital, porque a gente sabe que a capital tem uma realidade diferente. A gente tem uma estrutura muito maior, mas o interior ainda, infelizmente, ainda carece aí de estrutura. Doutora, para a gente encerrar, eu queria falar com a senhora, a gente falou no off, e aí a gente falando dessa história vai ficar como um alerta para as mamães, para as famílias, que é esse caso de Tiquira. A senhora falou que essa mulher foi morta, né? E aí, quando vocês chegaram lá na situação, foram apurar, e aí descobriram que a situação era bem pior do que se imaginava. A filha era vítima de estupro, né? Ou seja, essa vítima é órfã do feminicídio e já, na verdade, já era vítima há muito tempo, né? Sim. Esse caso de Tiquira, ele
nós temos o nosso Observatório Caliandra, né? Eu acho sempre importante a gente divulgar no site do Ministério Público. Eu vou deixar aqui. O Caliandra, ele é um instrumento hoje muito importante de informação. Então, nós buscamos a qualidade das informações. Então, hoje, a gente está 100% atualizado. Atualização em tempo real. Aconteceu um feminicídio. Nossa equipe, né? Nós temos lá a Luciene, que é policial civil, escrivã da Polícia Civil, cedida lá para o nosso núcleo, né? Trabalha lá diretamente comigo. Então, é responsável por fazer a atualização desses dados. E a gente busca, toda vez que acontece um feminicídio, a gente vai atrás, busca o processo, busca o boletim de ocorrência, vê o histórico, né? Se tinha medida protetiva, se não tinha medida protetiva. E foi uma situação que foi bastante marcante, essa situação de segunda-feira, porque o agressor, né, ele agora está preso, mas ele não estava, né, agora está preso. O agressor, ele matou a vítima e ele mesmo ligou para a filha da vítima para avisar que ela, a partir daquele momento, teria que cuidar do irmão pequenininho da criança, que é filho do agressor, com a vítima. E essa menina é só apenas da vítima, né, da enteada dele. E analisando o processo, né, e verificamos que ele estava, esse agressor, respondendo por um estupro de vulnerável praticado contra a enteada. E o que mais deu surpresa é o fato de que eles estavam todos juntos. Na mesma casa. Se eles, né, estavam juntos ainda, né, a vítima com o agressor, com essa vítima também menor de idade, essa criança, né, que agora é adolescente, mas que sofreu, foi vítima de crime de estupro de vulnerável quando era criança, né? Porque agora ela já tem mais de 12, né? Na situação ela tinha menos de 12. É muito grave. Grave em várias, se a gente considerar várias circunstâncias. Primeiro, esse agressor poderia e deveria estar preso, né? Era uma situação que se efetivamente fosse... E quem que denunciou o estupro? Foi ela? A mãe? Então, a vítima Ela mesma foi lá. Que denunciou. Assim, a gente não tem detalhes porque o processo corre em segredo de justiça. Sim. As informações que se tem é o que está no processo do feminicídio. O processo em si do estupro a gente não tem acesso. Mas essas informações constam, inclusive ele falou sobre isso quando foi interrogado agora já no feminicídio. Que houve essa situação, que ele tem esse processo, e isso aí foi informado dentro do processo do feminicídio. Mas a questão é, essa vítima, mulher do feminicídio, estava acobertando essa violência, por quê? Porque mantinha a sua filha vítima de estupro, mantinha um casamento com o agressor de sua filha, que praticou crime sexual contra sua filha. Mantinha a vítima ali, né, a criança, que poderia estar sendo, inclusive, nesse momento ainda, até hoje, vítima dessa violência sexual. Então, essa menina não poderia estar mais com a mãe, se a mãe queria ficar casada. Então, assim, são várias nuances de violência, mas que não é uma situação isolada, que a gente sabe que acontece muito aqui no estado de Mato Grosso. Então, isso aí é algo que a gente precisa, e aí todo o sistema de justiça, é o judiciário, é o Ministério Público, né, são as polícias, agir para tentar ser célere e efetivo nessas situações. Né, porque esse era um caso gravíssimo que não poderia ter, né, escalado essa violência ainda mais, né? Era uma situação de violência sexual e que virou uma situação de feminicídio. Então, a gravidade da situação é muito grande. Né? Então, é muito comum acontecer isso, da mãe ter ciência de que o seu marido, o seu companheiro abusa sexualmente de sua filha, seja ela, né, enteada ou filha biológica do agressor, e mantém esse relacionamento, e acoberta esse crime, e mantém aquela criança ali no mesmo... Né? Essa criança deveria ter sido tirada da mãe, então, encaminhada para um outro familiar, encaminhada para um abrigo, para que seja resguardada a sua incolumidade, né, sexual, integridade física e psicológica também. Certo. Doutora, para fechar, feminicídio, violência contra a mulher, violência sexual, é independente de classe social, acontece com todo mundo, né? Todo mundo está suscetível, a senhora, a dona de casa. Infelizmente, é um crime que é muito democrático. Ele não escolhe. A gente sabe que as vítimas de feminicídio ainda são, em sua maioria, mulheres pretas, de classes sociais menos favorecidas e com menor escolaridade. Isso é uma estatística que a gente já tem muito clara. Mas ela não é exclusivo. Não é um crime exclusivo dessa classe, dessa faixa. Também atinge mulheres com nível superior, com renda
muito boa e alta e que não tem necessidade, às vezes não há uma dependência financeira, a dependência ela é emocional. E a gente tem percebido até uma sobreposição da dependência emocional acima, porque antes era muito comum a mulher ficar apenas por uma questão financeira. Hoje a gente já não vê isso. A gente vê muitas situações em que a própria vítima, ela que é a responsável pela manutenção e pelo sustento da casa e até do agressor. E é vítima, por conta da dependência emocional e não dependência financeira. Então, é muito comum. E todas as classes sociais. Então, a gente não tem mais isso de... inclusive, assim, perseguição, violência psicológica, violência física mesmo, ameaça. Está sendo muito comum em qualquer lugar. Tá bom. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho. Não deve ser fácil. Só ir falar já não é muito fácil. Imagina a senhora diariamente. Sim, é um trabalho difícil. A gente precisa... É algo que nos afeta também emocionalmente, porque a gente acaba lidando, né, com situações emocionais que a gente não tem como não se abalar, né, principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Então, isso a gente acaba... quem tem filhos, principalmente, acaba, né, se colocando no lugar. Mas é um trabalho bastante gratificante também, porque a gente consegue ajudar. E trabalhar, e como eu falei, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente busca e a gente quer impactar e tentar tirar Mato Grosso aí dessas tristes estatísticas. Reforçando a estatística, Mato Grosso, pelo 2º ano, está em primeiro lugar em crimes de feminicídio. De janeiro até agora, setembro, até a gravação desse programa, nós temos 37 mulheres mortas e temos 61 crianças órfãos que eram filhos dessas mulheres. 70% desses casos acontecem dentro de casa. E nós temos 11 mil medidas protetivas. Salvamos aí 11 mil mulheres com as medidas. Então denuncie, procure a polícia, procure o Ministério Público, peça ajuda, procure psicólogo, que para tudo tem jeito. Um abraço, gente. Até mais.